A Babilônia, um dos maiores impérios da antiguidade, era uma terra de opulência e poder, onde suas muralhas colossais e seus jardins suspensos se erguiam como testemunhas da grandeza de seu povo. Sob o reinado do rei Dário, a cidade vibrava com atividades comerciais, culturais e políticas. O Palácio Real, um labirinto de corredores e salões, era o coração dessa poderosa civilização, onde decisões que moldavam o destino de nações eram tomadas. Daniel, um dos conselheiros mais respeitados do rei, era conhecido por sua sabedoria e integridade. Ele havia sido levado cativo de Judá anos antes, mas sua devoção a Deus e suas habilidades excepcionais o elevaram a uma posição de destaque na corte babilônica. Sua presença era marcada por uma aura de tranquilidade e firmeza, características que lhe garantiram a confiança de Dário. O rei Dário, um governante astuto e pragmático, valorizava a lealdade e a competência acima de tudo. Ele admirava Daniel por sua capacidade de resolver problemas complexos e por sua visão estratégica. Contudo, o sucesso de Daniel não passava despercebido entre os outros oficiais do reino. Os sátrapas e governadores, que também ocupavam posições de poder, viam Daniel como uma ameaça à sua própria influência. Na corte, as tensões eram palpáveis. Os corredores murmuravam com rumores e intrigas, e a inveja fervia sob a superfície. Daniel, alheio às conspirações que se formavam ao seu redor, continuava a desempenhar suas funções com diligência e fé. Ele acreditava que sua lealdade ao rei e a Deus o protegeriam de qualquer mal. A Babilônia era um caldeirão de culturas e religiões, e a presença de Daniel, um devoto de um único Deus, era uma anomalia intrigante. Embora respeitado por muitos, ele também era alvo de críticas e suspeitas. Sua fé inabalável e seu compromisso com suas práticas religiosas eram vistos com desconfiança por aqueles que não compreendiam sua devoção. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, lançando sombras longas sobre as ruas movimentadas, Daniel se recolhia para suas orações diárias. No silêncio de seu aposento, ele buscava orientação e força, ciente de que sua jornada estava apenas começando. Mal sabia ele que as correntes da inveja e do poder estavam se movendo contra ele, preparando o palco para um teste de fé que ecoaria através dos tempos. A corte babilônica, com sua grandiosidade e intriga, era um lugar onde alianças eram formadas e desfeitas com a mesma rapidez que o vento soprava sobre o deserto. No centro dessa teia complexa de poder, os sátrapas e governadores começavam a sentir o peso da presença de Daniel. Sua ascensão meteórica e a confiança inabalável do rei Dário nele eram como espinhos em seus lados, alimentando um ressentimento que logo se transformaria em conspiração. Em reuniões discretas, os oficiais do reino cochichavam entre si, suas vozes mal contidas pelo desejo de derrubar Daniel. Ele é um estrangeiro, argumentavam, um homem que não compartilha de nossos deuses ou costumes. Como pode um judeu governar sobre nós? A inveja, alimentada por preconceitos e ambições pessoais, crescia a cada dia. Entre os conspiradores, havia aqueles que eram movidos por um desejo genuíno de poder, enquanto outros simplesmente não suportavam ver alguém de fora do seu círculo íntimo em uma posição tão elevada. Eles sabiam que atacar diretamente Daniel seria arriscado, pois ele era irrepreensível em suas funções. Assim, decidiram explorar o único ponto que consideravam sua fraqueza: sua fé. Os líderes da conspiração passaram dias estudando os hábitos de Daniel, observando-o em suas orações diárias e buscando uma maneira de usar sua devoção contra ele. Se não podemos encontrar falhas em seu serviço ao rei, então devemos criá-las, sugeriu um dos governadores, cujos olhos brilhavam com malícia. Com o plano em mente, os conspiradores se aproximaram do rei Dário com uma proposta sorrateira. Ó rei,
vive para sempre, começaram, usando a saudação tradicional para ganhar sua atenção. Todos os governadores do reino, prefeitos e sátrapas, concordaram que o rei deveria estabelecer um decreto e fazer firme a proibição de que qualquer um faça petição a qualquer deus ou homem, exceto a ti, ó rei, por 30 dias. Quem desobedecer será lançado na cova dos leões. Dário, lisonjeado pela aparente demonstração de lealdade e desejando consolidar ainda mais sua autoridade, não viu a armadilha oculta na proposta. Ele assinou o decreto, selando o destino de Daniel sem perceber. Enquanto a tinta secava no pergaminho real, os conspiradores se retiraram, satisfeitos com sua astúcia. Eles sabiam que Daniel não comprometeria sua fé e estavam ansiosos para vê-lo cair na armadilha que haviam cuidadosamente preparado. A Babilônia, com suas muralhas imponentes e ruas vibrantes, agora abrigava uma tensão silenciosa, como o prelúdio de uma tempestade que se aproximava. O sol da manhã iluminava o palácio de Dário, lançando sombras longas sobre os corredores de pedra. O decreto, agora firmado com o selo real, era lido em voz alta nas praças e ruas da Babilônia. A notícia se espalhava rapidamente, como uma brisa que atravessa campos abertos, alcançando os ouvidos de todos, incluindo Daniel. Ao ouvir o decreto, Daniel compreendeu imediatamente a gravidade da situação. Ele sabia que sua fé seria testada de maneira severa, mas sua determinação não vacilou. Para Daniel, a oração não era apenas uma prática religiosa, era o alicerce de sua vida, a fonte de sua força e sabedoria. Ele não podia, nem queria, abrir mão disso, mesmo diante da ameaça dos leões. Os conspiradores, por sua vez, observavam atentamente. Eles sabiam que Daniel não cederia e aguardavam ansiosamente o momento de apanhá-lo em flagrante. Para eles, era apenas uma questão de tempo até que Daniel se ajoelhasse em oração, desafiando o decreto real. No entanto, Daniel não se deixou intimidar. Ele subiu até seu quarto, onde as janelas abertas davam vista para Jerusalém, e se ajoelhou, como fazia 3 vezes ao dia, para orar ao seu Deus. Suas palavras eram um misto de súplica e gratidão, um testemunho de sua fé inabalável. Enquanto isso, os sátrapas e governadores se reuniram, prontos para agir. Eles se aproximaram do quarto de Daniel em silêncio, espreitando pelas janelas abertas. Ao vê-lo orando, seus rostos se iluminaram com um misto de triunfo e malícia. Agora, tinham a prova que precisavam para incriminá-lo. Com pressa, os conspiradores foram até o rei Dário, suas vozes cheias de falsa preocupação. Ó rei, vive para sempre, começaram, usando a saudação formal. Não assinaste um decreto que proíbe petições a qualquer deus ou homem, exceto a ti, por 30 dias? Pois Daniel, que é um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei. Ele continua a fazer suas orações 3 vezes ao dia. Dário, ao ouvir isso, ficou angustiado. Ele percebeu que a armadilha havia sido cuidadosamente planejada e que agora estava preso em suas próprias leis. Apesar de sua afeição por Daniel, a irrevogabilidade do decreto o forçava a agir. O rei passou o dia buscando uma maneira de salvar Daniel, mas a lei dos medos e persas não podia ser alterada. Com o coração pesado, Dário finalmente cedeu à pressão dos conspiradores. A sentença estava clara. Daniel seria lançado na cova dos leões. A Babilônia, com suas ruas agitadas e mercados barulhentos, parecia mais silenciosa naquele dia, como se a própria cidade aguardasse o desenrolar dos eventos com uma respiração suspensa. Com o decreto em vigor, a Babilônia parecia respirar um ar de expectativa e tensão. A cidade, com suas ruas movimentadas e mercados barulhentos, estava agora atenta ao desenrolar dos eventos. Para muitos, o decreto era apenas mais uma lei entre tantas. Para Daniel, era um teste de fé.
Daniel, ciente da proibição, não hesitou. Sua fé era a base de sua vida, e ele não permitiria que um decreto real o afastasse de sua devoção a Deus. Assim, como fazia todos os dias, ele subiu até o seu quarto, onde as janelas abertas se voltavam para Jerusalém. Ali, ele se ajoelhou e começou a orar, suas palavras fluindo com sinceridade e determinação. A cidade ao seu redor continuava com suas atividades diárias, mas para Daniel, aquele momento era sagrado. Ele orava por sabedoria, proteção e a força para enfrentar o que estava por vir. Em seu coração, ele sabia que Deus estava com ele, independentemente das circunstâncias. Enquanto Daniel orava, os conspiradores aguardavam nas sombras, suas intenções sombrias prestes a se concretizar. Eles tinham certeza de que Daniel não cederia e estavam ansiosos para capturá-lo em flagrante. Para eles, o ato de Daniel era uma afronta direta ao rei e uma oportunidade perfeita para se livrarem de seu rival. Ao cair da noite, os sátrapas e governadores se aproximaram da casa de Daniel, seus passos silenciosos na escuridão. Ao espreitarem pelas janelas, viram Daniel ajoelhado, suas mãos erguidas em oração. Era a confirmação que esperavam. Com um sorriso satisfeito, eles se retiraram para relatar a desobediência de Daniel ao rei. Para Daniel, no entanto, aquele momento de oração era mais do que um ato de desafio. Era uma reafirmação de sua fé e confiança em Deus. Ele sabia que estava arriscando sua vida, mas também sabia que sua lealdade a Deus era inegociável. Com o coração tranquilo, ele terminou suas orações, ciente de que estava nas mãos de Deus. A noite avançava, e a Babilônia, com suas muralhas imponentes e torres altas, parecia guardar segredos nas sombras. Daniel, em sua fé inabalável, estava prestes a enfrentar o maior teste de sua vida, mas ele não estava sozinho. Em sua alma, ele carregava a certeza de que Deus estava ao seu lado, pronto para protegê-lo, não importa o que acontecesse. A manhã seguinte ao decreto amanheceu clara e quente, mas o ambiente na corte estava carregado de tensão. Os sátrapas e governadores, confiantes em seu plano, se reuniram para dar o próximo passo em sua conspiração. Eles sabiam que Daniel não cederia em sua devoção e estavam prontos para usar isso contra ele. Com passos decididos, os conspiradores se dirigiram ao palácio, suas mentes focadas em apenas um objetivo: derrubar Daniel. Ao se apresentarem diante do rei Dário, suas expressões eram de falsa preocupação e lealdade. Ó rei, vive para sempre, começaram, repetindo a saudação que se tornara um ritual. Viemos informar que Daniel, um dos exilados de Judá, desobedeceu ao teu decreto. Ele continua a orar ao seu Deus 3 vezes ao dia. Dário, ao ouvir essas palavras, sentiu seu coração afundar. Ele conhecia a integridade de Daniel e sabia que a acusação era verdadeira, mas também sabia que Daniel era um homem justo e fiel. O rei percebeu que havia sido manipulado pelos conspiradores, mas estava preso pela irrevogabilidade da lei que ele mesmo assinara. O dia passou lentamente para Dário, cada momento uma luta interna entre seu dever como rei e seu desejo de salvar Daniel. Ele consultou seus conselheiros e revisou a lei, procurando desesperadamente por uma brecha que pudesse usar para libertar Daniel. No entanto, a lei dos medos e persas era clara e imutável. Enquanto Dário lutava com sua consciência, os conspiradores aguardavam impacientemente. Eles sabiam que o rei estava em um dilema, mas confiavam que o peso da lei prevaleceria. Para eles, a queda de Daniel era apenas uma questão de tempo. Finalmente, ao cair da tarde, Dário cedeu à pressão. Com o coração pesado, ele ordenou que Daniel fosse levado à cova dos leões. Os guardas, embora relutantes, cumpriram o comando real, escoltando Daniel pelas ruas da Babilônia até o local da execução. A cidade,
com suas muralhas imponentes e torres altas, parecia observar em silêncio, enquanto Daniel era levado. O povo murmurava, surpreso e triste, pois muitos respeitavam Daniel por sua sabedoria e justiça. Dário acompanhou o grupo até a cova dos leões, sua mente ainda buscando uma solução impossível. Ao chegar, ele se aproximou de Daniel e, com uma voz cheia de emoção, disse: Teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Com essas palavras, Daniel foi descido à cova e uma pedra foi colocada sobre a entrada. O selo do rei foi colocado na pedra, assegurando que a sentença seria cumprida. Enquanto a noite caía sobre a Babilônia, Dário retornou ao palácio, seu coração pesado com a decisão que fora forçado a tomar. O sol estava se pondo sobre a Babilônia quando Daniel foi escoltado pelos guardas até a cova dos leões. A atmosfera estava carregada de tensão e expectativa. O caminho até a cova era ladeado por espectadores, muitos dos quais respeitavam Daniel e estavam consternados com o que estava prestes a acontecer. As ruas, que normalmente eram cheias de vida e barulho, estavam agora silenciosas, como se a própria cidade estivesse em luto. Dário acompanhava o cortejo, seu rosto marcado pela preocupação e tristeza. Ele havia passado o dia inteiro tentando encontrar uma forma de salvar Daniel, mas a inflexibilidade da lei dos medos e persas era intransponível. Cada passo que dava ao lado de Daniel parecia pesar mais do que o anterior, e seus pensamentos estavam cheios de arrependimento por ter sido levado a assinar o decreto fatal. Ao chegarem à cova, Daniel manteve sua calma habitual, uma serenidade que vinha de sua fé inabalável em Deus. Ele sabia que estava nas mãos do Senhor, e essa certeza lhe dava uma paz que transcendia a situação desesperadora. Antes de ser descido à cova, ele trocou um olhar significativo com Dário, um olhar que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Dário, lutando para manter a compostura, aproximou-se de Daniel e disse com uma voz embargada pela emoção: Teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Essas palavras, carregadas de esperança e desespero, ecoaram na mente de Daniel enquanto ele era descido à cova. A entrada da cova era escura e ameaçadora, e o som dos leões rosnando nas profundezas era um lembrete assustador do perigo que o aguardava. Uma vez que Daniel estava dentro, uma grande pedra foi rolada sobre a entrada e selada com o selo real, assegurando que ninguém pudesse interferir no destino que lhe fora reservado. A noite caiu rapidamente e Dário retornou ao palácio, incapaz de comer ou dormir. Ele passou a noite em jejum, uma prática incomum para um rei, mas que refletia seu tormento interno. Seus pensamentos estavam fixos em Daniel, e ele se perguntava se o Deus de Daniel realmente poderia salvá-lo de uma morte certa. Dentro da cova, Daniel se manteve calmo e confiante. Ele orou em silêncio, sentindo a presença de Deus ao seu lado. Os leões, que normalmente teriam atacado, permaneceram estranhamente pacíficos, como se uma força invisível os estivesse impedindo de fazer mal a Daniel. A noite passou lentamente, mas Daniel sabia que não estava sozinho. À medida que a primeira luz da manhã começava a iluminar o céu, a Babilônia despertava para um novo dia. Dário, exausto e ansioso, levantou-se cedo e correu até a cova dos leões. Seu coração estava pesado com a incerteza, mas ele ainda carregava uma centelha de esperança. Ao chegar à cova, ele ordenou que a pedra fosse removida e, com uma voz trêmula, chamou por Daniel. A primeira luz da manhã começou a iluminar o horizonte, tingindo o céu com tons suaves de rosa e laranja. O rei Dário, que não havia pregado os olhos durante a noite, estava já de pé, ansioso e preocupado. Ele mal esperou o sol nascer para se apressar em direção à cova dos leões. Cada passo seu era carregado de esperança e temor,
uma mistura de emoções que ele raramente experimentava. Ao chegar à cova, Dário ordenou que a pedra fosse removida. O som da pedra rolando ecoou como um trovão no silêncio da manhã, e o coração do rei batia acelerado em seu peito. Com uma voz que misturava ansiedade e esperança, ele chamou por Daniel. Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pôde livrar-te dos leões? Um silêncio tenso seguiu-se à pergunta do rei, e por um momento que pareceu eterno, todos aguardaram a resposta. Então, para alívio e espanto de todos, a voz de Daniel ecoou da cova. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque fui achado inocente diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. A alegria de Dário foi imediata e contagiante. Ele ordenou que Daniel fosse rapidamente retirado da cova. Quando Daniel emergiu, ileso e sereno, o rei correu para abraçá-lo, maravilhado com o milagre que havia presenciado. A fé de Daniel havia não apenas salvado sua vida, mas também fortalecido a crença de Dário no poder do Deus de Daniel. Os oficiais e espectadores ao redor, que esperavam um desfecho trágico, ficaram atônitos. O milagre que testemunharam foi um poderoso testemunho da proteção divina sobre Daniel, e muitos começaram a questionar suas próprias crenças e preconceitos. Dário, ainda emocionado, proclamou que o Deus de Daniel era um Deus vivo e verdadeiro, capaz de salvar e proteger aqueles que nele confiam. Ele viu no milagre uma oportunidade de mudar o coração de seu povo e de trazer uma nova compreensão espiritual ao seu reino. A notícia do livramento de Daniel se espalhou rapidamente pela Babilônia, e a história de sua fé e do milagre na cova dos leões começou a ser contada em cada esquina, de casa em casa. Era uma história de esperança e fé que transcenderia gerações, inspirando muitos a buscar a verdade e a justiça em suas próprias vidas. Com o milagre do livramento de Daniel ainda reverberando pelo reino, o rei Dário se viu diante de uma decisão difícil, mas necessária. Ele sabia que a conspiração contra Daniel não podia ficar impune. A justiça exigia que aqueles que haviam tramado contra um homem inocente enfrentassem as consequências de seus atos. Os sátrapas e governadores, que antes caminhavam com arrogância pelos corredores do palácio, agora estavam tomados pelo medo. Eles sabiam que o rei estava ciente de suas intenções maliciosas e que a proteção divina sobre Daniel havia sido uma clara demonstração de que suas ações não seriam toleradas. Dário, em um gesto de autoridade e justiça, ordenou que os acusadores de Daniel fossem levados à cova dos leões. A mesma cova que não havia feito mal a Daniel, agora se tornaria o destino final daqueles que haviam tramado contra ele. Enquanto eram levados, seus rostos mostravam o desespero e o arrependimento tardio, mas a decisão do rei era irrevogável. A cena que se seguiu foi rápida e brutal. Os leões, que haviam permanecido pacíficos na presença de Daniel, atacaram os conspiradores assim que eles foram lançados na cova. Foi um lembrete poderoso do poder e da justiça de Deus, que protege os justos e pune os ímpios. O reino assistiu ao desenrolar desses eventos com um misto de temor e respeito. A história de Daniel e seu livramento extraordinário se espalhou rapidamente, tornando-se um testemunho da justiça divina e da força da fé. Muitos começaram a rever suas próprias crenças, inspirados pela coragem e devoção de Daniel. Dário, por sua vez, refletiu profundamente sobre o ocorrido. Ele reconheceu que o Deus de Daniel era verdadeiramente poderoso e digno de reverência. O rei viu na justiça divina uma oportunidade de unir seu povo sob uma nova compreensão espiritual, baseada na verdade e na justiça. Com um coração renovado, Dário decidiu emitir um novo decreto, um que reconheceria o poder e a soberania do Deus de Daniel em todo o reino.
Ele desejava que todos os seus súditos experimentassem a paz e a proteção que vinham da fé verdadeira, assim como Daniel havia demonstrado de maneira tão impressionante. Com a manhã ainda clara e a lembrança do milagre fresca na mente de todos, o rei Dário sentiu a necessidade de formalizar a experiência transformadora que havia vivenciado. Ele percebeu que o livramento de Daniel não era apenas um evento isolado, mas uma oportunidade de reavaliar as crenças e práticas do reino. O poder do Deus de Daniel havia sido demonstrado de forma incontestável, e Dário queria garantir que essa mensagem se espalhasse por todo o império. Reunindo seus escribas e conselheiros, Dário ditou um novo decreto que seria lido em todas as províncias da Babilônia. Com uma voz firme, ele declarou: "Paz vos seja multiplicada. De mim é feito um decreto, para que em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanece, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim." Os escribas anotaram cada palavra com precisão, cientes da importância daquele momento. O decreto não apenas reconhecia o poder de Deus, mas também promovia uma nova era de respeito e reverência espiritual em todo o reino. Dário desejava que todos experimentassem a paz e a proteção que vinham da fé verdadeira, assim como Daniel havia demonstrado. À medida que o decreto era proclamado em cada cidade e vila, a reação do povo era de surpresa e curiosidade. Muitos, que antes questionavam a devoção de Daniel, agora viam sua fé como um exemplo a ser seguido. As histórias do milagre na Cova dos Leões eram contadas e recontadas, inspirando uma onda de reflexão e mudança de coração entre os babilônios. Dário, por sua vez, encontrou um novo sentido de propósito. Ele percebeu que sua liderança não era apenas política, mas também espiritual. O reconhecimento do Deus de Daniel trouxe um novo equilíbrio ao reino, unindo diferentes povos e culturas sob uma compreensão comum do divino. Enquanto a Babilônia se ajustava a essa nova realidade, Daniel continuava a servir com a mesma integridade e sabedoria de sempre. Sua história havia se tornado um símbolo de fé e perseverança, e ele estava determinado a usar sua influência para promover justiça e verdade. Enquanto os eventos extraordinários em torno de Daniel, na Cova dos Leões, se espalhavam por toda a Babilônia, o impacto dessa história reverberava muito além das muralhas da cidade. Daniel, ao sair ileso da Cova dos Leões, tornou-se um símbolo de fé inabalável. Sua história não era apenas sobre sobrevivência, mas sobre a força que vem de uma devoção sincera e inquebrantável. Ele demonstrou que a verdadeira fé não é apenas acreditar em tempos de conforto, mas permanecer firme diante da adversidade. A confiança de Daniel em Deus, mesmo quando confrontado com a morte certa, inspirou muitos a reavaliar suas próprias crenças e práticas espirituais. O decreto do rei Dário, que ordenava reverência ao Deus de Daniel, trouxe uma nova era de tolerância e respeito espiritual na Babilônia. O reconhecimento oficial do poder divino de Daniel encorajou uma convivência mais harmoniosa entre diferentes culturas e religiões no império. A história de Daniel serviu como um catalisador para mudanças positivas, promovendo um ambiente onde a fé e a justiça podiam coexistir. A narrativa de Daniel transcendeu seu tempo, tornando-se uma história de esperança e perseverança para gerações futuras. Ela ensinou que a integridade e a justiça são valores que devem ser mantidos, independentemente das circunstâncias. A história também destacou a importância de líderes justos e compassivos, como Dário, que, apesar de seus erros, buscou fazer o que era certo. Intervenção divina na proteção de Daniel foi vista como um exemplo claro de justiça divina, onde o mal não triunfa sobre o bem. Isso reforçou a crença de que,
Embora as injustiças possam prevalecer temporariamente, a verdade e a justiça prevalecerão no final. Esta lição ressoou fortemente entre aqueles que ouviram a história, encorajando-os a manter a fé em tempos de dificuldade. O epílogo da história de Daniel na Cova dos Leões não é apenas um fechamento de eventos, mas um convite à reflexão contínua sobre os valores que sustentam uma vida justa e fiel. A história continua a ser contada, não apenas como um relato de coragem e milagre, mas como uma inspiração eterna para aqueles que buscam viver com fé e integridade. Se essas histórias tocaram seu coração e você acredita no poder da Bíblia, deixe seu amém nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos inspiradores